com vocês? Eu vou dividir com vocês sobre comunhão. Então, a gente vai ter dois aspectos. Primeiro, uma primeira parte da reunião, a gente vai estar falando do fundamento da nossa comunhão. E a segunda parte, a gente vai ver uma mulher que vai nos inspirar a realmente buscar essa comunhão. Então, é mais ou menos isso que eu gostaria de dividir com vocês essa noite. Então, nós já oramos, já colocamos diante daquele que é maravilhoso, daquele que é indescritível, e que hoje o Espírito Santo possa mostrar um pouco mais dele, né, para nós. Eu vou pedir para a irmã Ariana ler o nosso texto, que é 1 Coríntios 1:9. Por favor, irmã. Amém. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. O irmão Stephen Kahn, ele disse assim a respeito desse texto. Você pode pensar em algo mais nobre, mais elevado, mais celestial, mais espiritual, mais perfeito do que ser chamado para a comunhão do Filho de Deus? Eu acho que nós não temos algo mais elevado do que isso. E graças a Deus, irmãs, que essa declaração não se aplica só àqueles irmãos em Corinto, mas ela também se aplica a nós. E quando eu passo por esse texto, toda vez 3 palavras me saltam desse texto. A primeira é fiel, a segunda é chamados e a terceira é comunhão. E eu fui procurar o significado dessas palavras. Então, a primeira, fiel, é pistos no grego. E ela diz assim, fiel é uma pessoa confiável em uma transação de negócio. Alguém digno de confiança, aquele que mantém o compromisso, aquele que é reto, aquele que não muda, aquele que é imutável. Esse é o fiel. A outra palavra é chamados, e no grego é kalel. E kalel significa assim, chamar em alta voz, convidar, proferir em alta voz. E a palavra comunhão, que é mais conhecida nossa, koinonia, né? Que significa participação conjunta, significa compartilhar de algo, tornar-se participar da vida, intimidade. Eu acho que dá para a gente ler esse texto dessa forma. Aquele que é reto, imutável, totalmente confiável, grita em alta voz, nos convida a termos uma unidade perfeita, a nos tornarmos a termos uma vida de intimidade, uma vida de união com o seu Filho, Jesus Cristo. Demais isso, né, irmãs? Esse é o convite que o Deus Pai está fazendo para nós. Ele está nos convidando para uma vida de união, uma vida de intimidade com o seu Filho, Jesus. Quando a gente olha isso, a gente vê a nossa indignidade. Quem éramos nós? Quem éramos nós para ser chamados à comunhão do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, do mais elevado entre todos? Quem éramos nós? Nós estávamos mortos, irmãs, em delitos e pecados, como diz Efésios. Mas graças a Deus, pelo texto de Ezequiel 37:12. Você pode ler, Ariana? Olha claro. Que texto. Ezequiel 37, versículo 37:12. Portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Olha isso, nós estávamos mortos em delitos e pecados, e o Senhor, por boca de Ezequiel, diz que ele abriria a sepultura. E a gente vê lá em Colossenses capítulo 1:13, bem conhecido nosso, lê, Ariana, que ele
ele vai nos tirar do império das trevas. E essa palavra trevas ali é escuridão da morte. Então, vamos ouvir a Ariana ler para ficar claro para a gente. É Colossenses 1:13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, irmãs, nós estávamos mortas em delitos e pecados, mas o Senhor, ele abriu a nossa sepultura, ele nos libertou da escuridão da morte, ele nos deu vida, e agora ele nos chama à comunhão. E a gente poderia ver vários textos, né, das Escrituras que fala desse chamado do Senhor à comunhão, mas eu queria usar o livro de Levítico com as irmãs para a gente caminhar no fundamento dessa comunhão, ver o que é comunhão. Então, eu vou pedir para a Ariana abrir lá em Levítico, capítulo 1, versículo 1. Tá? Chamou o Senhor a Moisés, e da tenda da congregação lhe disse. Esse livro, só isso, esse livro Levítico, né, ele recebeu esse nome, todo mundo sabe, por conta daqueles sábios, aqueles 72 sábios da Septuaginta, e eles viram que o tema desse livro eram leis, e estava relativo também a Levi, que era da tribo sacerdotal. Então, deram esse nome de Levítico para ele, mas a gente sabe que na Bíblia judaica não é esse nome que ele recebe. Na Bíblia judaica, eles dão um nome ao livro, as primeiras palavras que aparecem ali. Então, a Ariana repete o 1. Chamou o Senhor a Moisés, e da tenda da congregação lhe disse. Isso. Então, esse livro chama Vaikra, no hebraico, e significa ele chamou. É o Senhor chamando o povo à comunhão. E nós vimos aí que, olha, ele chamou, e se nós formos andar, meninas, por esse livro de Levítico, nós vamos encontrar várias passagens que a gente vê ele chamando. Olha aí o texto, Levítico 4:1. Você lê, Ariana? Só o comecinho, tá, Ariana? Tá. Disse mais o Senhor a Moisés. O 6:1, Ariana. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo. O 7:22. Disse mais o Senhor a Moisés. O 8:1. Disse mais o Senhor a Moisés. Meninas, nós estamos vendo aqui um Deus, um Senhor, que chama o seu povo à comunhão. Um Deus que fala e está chamando o seu povo à comunhão. E o que é interessante desse livro, que todo o panorama dele, do livro de Levítico, é da tenda da congregação. Então, lê o 1 de novo, 1, Ariana. Chamou o Senhor a Moisés da tenda da congregação e lhe disse. Isso. E essa palavra tenda, ela significa intimidade, ela fala de núpcias, ela fala de um relacionamento íntimo. Então, o Senhor, quando chamava Moisés, ele chamava para a intimidade, ele o chamava da tenda da congregação. Quando a gente vê a revelação do Senhor, a gente vê que essa revelação ela é progressiva. Em Gênesis, nós vemos o Senhor criando todas as coisas, o Senhor criando o homem, a mulher, instituindo o casamento, aí a gente vê a queda. Mas em Êxodo, a gente vai ver aquele povo se tornou escravo, né? E Deus vai redimir esse povo. E agora em Levítico, esse povo que o Senhor redimiu, ele vai chamar esse povo para a comunhão. Irmã, se em Gênesis a gente vê a vontade de Deus, em Êxodo nós vamos ver a sua obra, e em Levítico nós vamos ver comunhão. Nós vamos ver que em Êxodo o homem é escravo, né? E Deus está redimindo. Agora em Levítico ele é um livre. No livro de Êxodo a gente vai ver
que Deus olha para eles e vê a aflição daquele povo e desce até eles. Agora, Levítico, nós vamos ver que esse Deus chama para uma comunhão, ele busca o homem para comunhão. Em Êxodo, a gente vai ver a justiça do Senhor naquelas pragas. Agora, em Êxodo, a gente vai ver a justiça de Deus se manifestando nas pragas. E agora, em Levítico, nós vamos ver a santidade do Senhor. Então, o livro de Levítico é um livro onde a gente vê Deus chamando. A gente vê o Senhor aproximando do homem. Ele é um Deus que chama, que vocaciona o homem. E é isso que nós vamos ver. Quando a gente olha para o livro de Levítico, ele começa com 5 ofertas. Mas não tem como nós nos aproximarmos do Senhor sem o sacrifício perfeito dele. Como o Senhor desejava que aquele homem tivesse comunhão, ele inicia o livro do capítulo 1 até o capítulo 7, falando das ofertas e da lei das ofertas. Cada uma daquelas ofertas fala dos aspectos da pessoa e da obra do Senhor Jesus. Que maravilhoso, né? Que é maravilhoso que é isso, a gente olhar e ver que é através daquele sacrifício perfeito do Senhor que nós podemos nos aproximar do Pai e ter comunhão com Ele. Aí no capítulo 1 nós vamos ver a primeira oferta, a oferta de holocausto. As 3 primeiras ofertas são ofertas de aroma suave, não tem sangue. As 2 últimas ofertas já são ofertas que contêm sangue. As 3 primeiras ofertas são para o Senhor, né? As outras são perdão dos nossos pecados e da nossa culpa ou das transgressões. Mas o fundamento da nossa comunhão, irmãs, é Cristo e a sua cruz. Esse é o fundamento. Se nós não tivermos claro isso, fica difícil de nós chegarmos à comunhão do Senhor. Não podemos, por nós mesmos, nos aproximar de um Deus tão santo, porque nós somos pecadores. Não podemos nos aproximar de um Deus tão justo, porque nós somos impuros. Então, graças a Deus por cada uma daquelas ofertas que falam do Senhor. Quando a gente, então, vê o holocausto ali, a gente vai ver que Cristo morreu por nós. Ele foi todo queimado, ele foi oferecido voluntariamente. E ali também aponta para nós. O Senhor deseja que nós tenhamos uma vida totalmente devotada a Ele. Nós vamos ver que aquela oferta era toda queimada, e o que sobrava dela era cinzas. Mas o Senhor deseja que nós sejamos consumidas de amor por Ele, para que possamos gozar da sua presença, da sua comunhão. Então, essa oferta vai nos mostrar que Cristo morreu por nós, que Ele morreu, Ele nos substituiu, né? E Ele satisfaz plenamente ao Pai. A oferta de manjares já vai falar desse Deus terreno, né? Desse varão perfeito que andou entre nós, esse grão de trigo que caiu na terra e morreu, esse grão de que foi, né, que foi exprimido, que foi apertado, que foi moído, e ele se tornou super puro, né? Não havia nele nenhuma irregularidade, porque nele não havia pecado. Então, na oferta de manjares, nós vamos ver que Cristo é tudo que nós não podemos ser. Que Ele faz tudo aquilo que nós não podemos fazer. Ele é aquele que nos ajuda na nossa fraqueza. Então, essa oferta vai nos dar força na hora da nossa fraqueza, a lembrar que nós temos um Deus que foi oferecido por nós, para que o Pai fosse totalmente satisfeito e nós fôssemos agradáveis ao Pai. A terceira oferta vai falar da oferta pacífica. Nós éramos inimigos do Senhor, não tinha como ter comunhão com Ele. Nós estávamos afastados, longe, mortos, afastados dEle e ainda eram inimigos. Mas Ele nos reconciliou por meio do seu sangue. Então, nós vamos aqui na oferta pacífica, que Ele é aquele que nos reconcilia com o Pai. Nós vemos que Ele é a nossa paz. A gente lembra da palavra que diz que justificados, pois, com Deus, justificados, pois, temos paz com Deus.
né? Essa é uma oferta que não só restaura o nosso relacionamento com o Senhor, mas também permite que nós tenhamos relacionamento umas com as outras. Ele é aquele que reconciliou, que fez um, judeu e gentio, e é nessa oferta que nós vemos essa beleza do Senhor. A quarta oferta é a oferta pelo pecado. Nascemos com uma natureza pecaminosa. E o pecado, irmãs, faz separação entre nós e Deus. Não tinha como nós termos comunhão com o nosso amado Pai, vivendo essa vida de pecado. Ali, Cristo se fez pecado, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Ele se fez pecado. Louvado seja o nosso amado Senhor, que morreu por nós, para que os nossos pecados fossem perdoados nele, né? Aqui tem sangue, e o sangue tem valor para o Senhor, para o Pai. O Pai olha e nos vê o sangue do seu Filho. O sangue também nos representa diante de Satanás. Satanás olha o sangue e ele não pode ir contra nós, né? E o sangue também é para nós, é para o Pai, é para Satanás e é para nós. Esse sangue que nos perdoa de todo o pecado. Aqui o pecador, né, é dessa natureza perversa que a gente nasceu. E a oferta pela transgressão, que vai falar dos nossos pecadores. Esse sangue fresco, vivo, que nós podemos recorrer a ele para ser purificado de todos os pecados. O Senhor Jesus é o nosso advogado aqui nessa oferta. E nós vemos, então, que Cristo é a base, é o fundamento da nossa comunhão com Deus. Não tem como nós termos uma vida de serviço, de comunhão e adoração ao Senhor, sem essas ofertas que nós vemos aqui no capítulo do 1 até o 7. A partir nós vamos ver que todo o livro de Levítico vai falar de santidade. Deus é santo. E não tem como a gente ter uma comunhão com ele por meio da força, né? Não tem. Nós somos chamados à comunhão do Filho, porque houve um sacrifício perfeito a nosso favor. E essa palavra santidade vai aparecer 87 vezes nesse livro. E talvez o versículo mais importante aqui de Levítico seja o versículo, o capítulo 20, versículo 26, Ariana, se você puder ler. Talvez esse seja o texto principal aqui do livro de Levítico. 20 e 26? Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos, para serdes meus. Isso. Essa palavra separado, né? Santo significa separado. O Senhor nos separou para sermos dele. Ele também nos separou para que nós impactássemos, para que nós influenciássemos. Ele nos separou para que, por meio da sua vida, nós pudéssemos representá-lo, expressá-lo nesse tempo aqui. E a partir, então, do capítulo 11 até o capítulo 22, nós vamos ver essa santidade sendo expressada no livro de Levítico. E a gente vai ver que esse povo que o Senhor separou, ele vai ser considerado ou qualificado santo pelas atitudes externas. Então, eles tinham uma comida que eles deveriam comer. Então, a gente lembra, isso aqui não é nada novo, né, gente? Mas a gente lembra que eles só podiam comer animais que ruminavam e tivesse casco fendido. Então, eles podiam comer... não podiam comer o camelo, porque o camelo rumina, mas não tem casco fendido. Eles não podiam comer o porco, porque o porco não rumina, mas ele tem casco fendido. Então, as duas coisas tinham que andar juntas, porque a vida interna teria que se expressar exteriormente. Aquilo que acontece conosco na leitura da palavra, quando buscamos a comunhão com o Senhor, tem que expressar em atos lá fora, em vida lá fora, né? Então, aqui do capítulo 11 até o capítulo 22, nós vamos ver como esse povo deveria se comportar. Um pouquinho antes do capítulo 8, né, 8 até o 10, a gente vai ver o sacerdócio,
Que coisa importante. O Senhor não queria uma tribo sacerdotal, ele queria uma nação sacerdotal. Ele queria que nós fôssemos sacerdotes, que nós pudéssemos ministrar a ele e aos outros, e através, então, desse chamamento desse povo, eles estariam na presença dele o tempo todo, mas para estar na presença dele, ele precisava ter a orelha ungida, o polegar e os dedos do pé ungidos, porque precisava ouvir o Senhor, precisava ter uma vida que era envolvida com as coisas do Senhor e precisava ter pés que caminhavam nos caminhos do Senhor. Então nós vamos ver que a vida interior vai se expressar, né, aqui, nessa passagem de Levítico. A vida de santidade precisa ser expressa. Nós temos essa vida com o Senhor e as pessoas precisam ver ele em nós, né? E agora, lá no capítulo 27, a gente vai ver uma oferta voluntária. O livro começa com sacrifício e termina com oferta voluntária. Ele chama a gente a se entregar voluntariamente a ele. Ele nos chama a ter uma vida de devoção a ele. Ele nos chama para que nós tenhamos uma comunhão livre, desimpedida, sem pecados, sem nada que nos distraia, que possamos estar na presença dele. Mas será que nós estamos dispostos a abandonar tudo? A morrermos para nós mesmos, a fim de viver para ele? Será que nós estamos dispostas a levar por toda parte o morrer de Cristo para que a vida dele se manifeste em nosso corpo mortal? Então, irmãs, essa é a base da nossa comunhão, o sacrifício de Cristo, o nosso chamamento ao sacerdócio, uma vida que é chamada a se alimentar dele, e uma devoção voluntária. Essa é a base, o fundamento da comunhão. Quando a gente ouve isso, parece que é impossível para nós, né? Parece que a gente é algo que é tão difícil a gente viver hoje, mas eu queria dividir com vocês uma mulher que ela buscou essa comunhão. Ela realmente foi atrás. Ela deixou tudo para ir atrás do que ela queria, que era ter comunhão. Então, essa mulher é a rainha de Sabá. Vocês já conhecem bem ela, eu vou só lembrar vocês de como ela é especial. Então, a gente vê que o nome dela não aparece na Bíblia, mas ela tem 4 menções. Ela tem uma menção em 1 Reis, capítulo 9, e nós temos uma menção também em 2 Crônicas, capítulo 9, 1 Reis, capítulo 10, e 2 Crônicas, capítulo 9. Nós vamos ter uma menção dela no Novo Testamento, mas ela vai ser chamada de Rainha do Sul. Nós vamos ver isso em Mateus 12, 42, e vamos ver também em Lucas 11, 31. Mas o historiador Joséfos, ele fala dela, e ele fala que ela é encontrada em 4 povos. Ela é encontrada entre os judeus, na Torá, e na Torá, alguns, na tradição judaica, ela é conhecida como Nicaulis. Ela também é encontrada no Alcorão, e os muçulmanos a chamam de Belquis. Ela também é encontrada num livro dos etíopes, um livro dos reis lá dos etíopes, que chama Quebra-Nagaste, e lá ela é chamada de Maqueda de Sabá, ou Magda. E essa mulher, ela é totalmente inspiradora, porque ela tem uma sagacidade, ela era uma mulher inteligente, ela era uma mulher que sabia de negócios, e nós vamos ver que ela era da região de Sabá, e Sabá significa a terra das 1000 fragrâncias, ou a terra das fragrâncias. A terra de Sabá era uma terra que tinha muitas especiarias, muito ouro, muitas pedras preciosas, e ela ficava, alguns irmãos dizem que ela ficava na região do Iêmen hoje, ao sul da Arábia, ao nordeste da África, mas os etíopes, eles reivindicam
a rainha de Sabá como sendo a sua rainha. E nessa região tinha uma rota de comércio muito grande. Então, era uma rota da seda, por ali passavam caravanas, e essas caravanas vendiam especiarias, mas vendia seda. Então, ela conectava a Ásia com o Ocidente. Então, por ali, ela sempre ficava sabendo do que estava acontecendo. Aquelas caravanas que passavam, aqueles navios que passavam por lá, davam informação à rainha de Sabá sobre o que estava acontecendo no mundo. E eu gostaria de ler 1 Reis, capítulo 10, versículo 1, que vai nos contar isso. Você lê, Ariana? Sim. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Eu esqueci de falar para vocês que a rainha de Sabá também, ela é derivada dos sabeus ou dos sabianos, e a gente encontra em vários versículos na Bíblia. Nós vamos ler algum para vocês verem como eram esses povos. Jó, capítulo 6, versículo 12. Jó 6, 12? Perdão, 6, 19. As caravanas de Temá procuram essa torrente. Os viajantes de Sabá por ela suspiram. Então, aqui a gente vai ver que os viajantes, mas fala de caravanas. E eles vão estar sempre relacionados a camelo, incenso e ouro. Vamos ver em Isaías 66. A multidão de camelos te cobrirá. Os dromedários de Midian e de Efa, todos virão de Sabá. Trarão ouro e incenso e publicarão os louvores do Senhor. Uhum. E a gente também tem um texto que fala deles, que eles eram povos guerreiros. Jó, no capítulo 1, no versículo 5, a gente vai ver essa referência. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus... 1,5, né, irmã? 1,15, desculpa. 1,15? De repente, deram sobre ele os sabeus e os levaram, e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então, aqui a gente temos um pouquinho de quem era esse povo, né? Então, era um povo que comercializava ouro, pedras preciosas, incenso, as especiarias, mas eles também eram um povo violento. E a rainha de Sabá, por conta dessas rotas comerciais, ela ficou sabendo da fama de Salomão. Mas quem era Salomão? Ela ouvia falar a respeito desse Salomão, que era filho de Batseba e de Davi, que era o terceiro rei de Israel, que quando nasceu, um profeta disse que ele era o amado de Deus, que esse Salomão, quando começou a dominar sobre os povos que o seu pai conquistou, foi dado a ele sabedoria, e ele dominava, antes de vermos a sabedoria de Salomão, ele dominava todos os reinos, desde o Eufrate até a terra dos filisteus, até a fronteira do Egito, e todos esses povos traziam tributo a ele, havia paz em derredor, e Judá e Israel habitavam em segurança, cada um debaixo da sua vinha e da sua figueira. Durante todos os dias de Salomão havia paz, e Deus havia dado a ele muita sabedoria, sabedoria sem medida. A inteligência dele era como a areia que está na praia do mar. Vamos ver esse texto? É o capítulo 4 de 1 Reis, versículo 29. Deu também a Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. E o 31, Ariano? Era mais sábio do que todos os homens,
mais sábio do que Etã, Esraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e correu a sua fama por todas as nações em redor. E todas as nações, todos os reis vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Primeiro a Reis 10, aí o versículo 23 e 24. Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todo mundo procurava ir ter com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. E nós sabemos que Salomão era tão inteligente que ele compôs 3.000 provérbios, né? E 1.005 cânticos. E ele falou desde o cedro até o isopo que brota no muro. Ele falou, gente, de animais, de aves, de répteis, de peixes, ele falou de tudo. Ele realmente era o homem mais sábio, e essa fama dele chegou até a rainha de Sabá. Mas o que também chegou até a rainha de Sabá? A respeito do seu Deus. Lê de novo, Ariana, o versículo 1 do 10. 1 Reis 10, 1. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Ela ouviu a fama dele com respeito às coisas do Senhor. Ela deve ter ouvido que ele construiu um templo. Ela deve ter ouvido que ele demorou 20 anos para conseguir construir esse templo. Ela deve ter ouvido que nesse templo as paredes eram de madeira, mas eram recobertas de ouro. Ela deve ter ouvido que ele tinha também uma casa no bosque maravilhosa. E, só um pouquinho. Desculpa, ela também deve ter ouvido dessa casa do bosque, das cidades armazéns, das cidades para os cavalos e cavaleiros que ele tinha. Ela também deve ter ouvido dessa atividade diária que acontecia em Jerusalém, holocausto todas as manhãs. Nós vamos ver isso de manhã, toda manhã e toda noite, tinha ofertas, as ofertas diárias eram oferecidas ao Senhor. Logo pela manhã as trombetas tocavam e o serviço sacerdotal começava, e aquilo era empolgante demais, e o cheiro saía, e toda Jerusalém sentia aquele cheiro daqueles sacrifícios que eram oferecidos. Aos sábados, o povo descansava na presença do Senhor. Na lua nova, logo pela manhã, as trombetas eram tocadas. Era o começo do mês. Eles não começavam o mês sem descansar no Senhor. E porque o Senhor é o começo, Ele é o alfa, Ele é o ômega, né? O começo e o fim. E era nas luas novas que eles comemoravam o começo do mês. Ela ouviu falar disso. Ela ouviu falar que eles eram um povo festeiro, que tinha festas, que as festas eram abundantes, tinha as festas da semana, das primícias, as festas da Páscoa, do Pão Asmos, do Tabernáculo, enfim, aquele povo era festeiro demais, e Deus era com Salomão. Essa era a fama. Vamos ver, esse texto é 10, 24, perdão, vamos ler de novo 10, 24 e 25. O 24 e 25? Todo mundo procurava ir ter com ele para ouvir a sabedoria que Deus lhe pusera no coração. Cada um trazia o seu presente, objetos de prata e de ouro, roupas, armaduras, especiarias, cavalos e mulas, assim ano após ano. E o que, na realidade, eu queria mostrar para vocês a generosidade do Senhor com Salomão, que é o 1 Reis 4, 29. Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência, como a areia que está na praia do mar. E 2 Crônicas 1. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor, seu Deus, era com ele, e o engrandeceu sobremaneira.
Isso que eu queria mostrar para vocês, a generosidade do Senhor com ele. E isso fazia com que a fama dele corresse por todas aquelas rotas comerciais e chegasse aos ouvidos da rainha de Sabá. E ela, então, resolveu ir visitá-los, porque ela tinha questões, ela tinha indagações, ela tinha perguntas difíceis, e ela queria prová-lo com essas perguntas difíceis. Ela queria ver se realmente ele era tão sábio assim, se ele podia responder aquelas perguntas, aquelas coisas que afligiam o coração dela, sabe? Talvez ela tivesse outras razões, talvez ela fosse política demais e quisesse fazer acordos comerciais, talvez ela tivesse uma mente muito intelectual e ela quisesse falar um pouco de filosofia com ele, eu não sei. Mas algo a motivou, e ela ficou intensamente interessada em estar com ele, em ir até ele. Irmãs, quem é esse Salomão? Grande, um rei que dominava com paz, com justiça, conhecido por todos. Vamos considerar o nosso amado Senhor, esse que a sua beleza é indescritível, esse que é maior que Salomão. Nós temos ouvido falar da fama dele, nós temos ouvido como ele é grande, como ele é majestoso, como o reino dele é de paz, é de justiça. Mas será que nós temos no coração que essa rainha teve? Ela se dispôs, ela resolveu ir. E então o versículo 2, pode ler o 1 e o 2 de novo, Ariana? De 2 Crônicas? Não, é 1 Reis 10, 1 e 2. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor, veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Então, meninas, ela veio com expectativa. Ela estava altamente motivada em conhecer e em se relacionar com o Senhor de Israel e de Judá. Ela sentiu um desejo de conhecer o Deus de Salomão, pois Salomão o representava na sua prosperidade, ele o representava. Quando Deus o favorecia, era o nome de Deus que era conhecido por toda parte. Nós vamos ver que Mateus 12, 42, você pode ler, Ariana? Claro. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Isso. Eu andei procurando na internet para saber com certeza qual era a distância de Sabá até Jerusalém. Não dá para saber com certeza, porque é muito variado. Mas desde 1.500 quilômetros até 2.400. O fato é que a viagem era longa, a viagem tinha um tempo, né, demorado, ela tinha custos, e ela, como a cultura do Oriente Médio da época, ela precisava levar presentes para ele. Então, ela se preparou uma grande comitiva. Vocês imaginam uma rainha se preparando para uma viagem. Ela é uma rainha, ela teria que levar soldados para protegê-la, porque a viagem era longa, passaria por vários povos. Como ela levaria presentes, a gente vai ver a quantidade de ouro, de pedras preciosas e incenso que ela levou, então poderiam ser assaltadas durante a viagem, então precisava de soldados.
ela precisava de servos, ela precisava de cozinheiros, ela era uma rainha, ela precisava de mulheres que ajudassem a cuidar da sua beleza. E a gente entra na internet, a gente vai ver que bela mulher ela era, que maravilhosa, não só bela, como inteligente. E ela tinha que ter alguém que cuidasse disso. Então, ela tinha cozinheiros, ela tinha o pessoal que ia cuidar dos camelos, ela tinha camelos que levariam a comida, camelos que levariam presente, camelos que conduziriam ela, camelos que levariam seus soldados. Que grande comitiva! Você imagina como foi a entrada dela em Jerusalém? Um camelo atrás do outro. Imaginem essa viagem, como foi, quando eles encontravam alguém pelo caminho e perguntavam para onde vocês vão? Que coisa maravilhosa é isso, para onde vocês vão? E ela falava, estou indo ver a Salomão e conhecer o seu Deus. Olha, meninas, que lindo que é isso. Será que quando alguém pergunta para nós, a gente pode dizer, eu estou caminhando em direção àquele que é maior que Salomão? Quero conhecê-lo. Estou indo para meu viver, o meu andar, é para conhecê-lo mais. Dizem os irmãos que ela deve ter andado 30 quilômetros por dia, 75 no total. Cada camelo, um irmão calculou, carrega por volta de 90 quilos. Gente, eram mais ou menos 4,5 toneladas de ouro. Então, seria necessário 45 camelos só para carregar o ouro dela. E que espetáculo indizível era essa comitiva. Inesquecível para todos que viram. E ela chegou subindo Israel, do Negueb, lá do sul, e subindo até Jerusalém. Milha após milha, ela ia pensando em como seria aquele grande encontro. Quando ela chegou em Jerusalém, aquela cidade dourada, onde tem o Templo Moriá, o Templo de Salomão, uma das 7 maravilhas do mundo, a sua casa revestida de ouro, seus soldados com aqueles escudos de ouro, quem não ficaria admirada, né? E ela, então, vai começar a falar, ela vai ver tudo, como uma boa mulher, ela vai ver tudo. Vamos ver aí o texto de 1 Reis, capítulo 10. Deixa eu achar aqui na minha versão. Desculpa, já acho aqui. 1 Reis, capítulo 10, o versículo 4. Você pode ler, Ariana? Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão e a casa que edificara. Pode continuar, Ariana. Pode continuar? Pode. E a comida de sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. E disse ao rei... A rainha... Isso. Pode falar. Pode continuar, os 6? Pode. E disse ao rei, foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade, sobrepujas em sabedoria e prosperidade a fama que eu vi. A rainha de Sabá, meninas, ela não se contentou com o conhecimento de segunda mão, né? Ela não terceirizou o conhecimento, ela resolveu vir e ver. Nós vamos ver aí essa expressão, vim e vi. E essa expressão é usada por Natanael, lá em João capítulo 1, 46, quando ele é convidado para ver Jesus, a gente lê lá que ele é falado, vem e vê. O que ela viu? Toda a sabedoria de Salomão. O que ela viu? A casa que ele edificara, a casa do Senhor, a casa do bosque, que demorou 13 anos,
A comida na sua mesa, essa comida kosher, essa comida diferenciada, o que ela viu, fartura naquela mesa. A gente vê isso da fartura na mesa em 1 Reis 4, 27. Você lê, Ariana? Sim. Forneciam, pois, os intendentes provisões, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos quantos chegavam à mesa. Coisa nenhuma deixavam faltar. Então, mas tinha fartura na mesa de Salomão. Ela viu o alojamento, né, o lugar dos seus oficiais, ela viu o serviço dos criados, os trajes do seu copeiro. Eu estava fazendo uma pesquisa e vendo o que tinha diferente nessas roupas deles, que ela tanto ficou assim, surpresa e maravilhada. Recentemente em Israel foi achado fios de lã da época de Salomão e de Davi, e esses fios de lã vermelha eram identificados daqueles moluscos que tem lá no Mar Vermelho, que ele era preparado para atingir. Então, essas roupas eram mais caras que muitos cavalos que ele tinha importado do Egito, eram roupas caríssimas por conta desse tingimento que tinha na roupa, né? E se a gente for a ver os aspectos espirituais que tem quando fala desse molusco de cor avermelhada, a gente sabe que isso tem a ver com o sangue de Jesus. Aqueles servos, as suas vestes que fala de conduta, era uma conduta firmada na cruz, eram homens, hoje a gente pode levar para a gente, né, aqueles que servem o Senhor Jesus, trazem as suas roupas, as marcas da cruz, né, as roupas que é a conduta pessoal tem as marcas da cruz, e o holocausto que ele oferecia todos os dias, e a palavra fala que ela ficou como fora de si, e ela faz uma referência, feliz são os homens os felizes são os teus homens, aquele que vive perto de você, aquele que pode experimentar da tua sabedoria, aquele que pode aprender de ti. Feliz é esse que pode estar todos os dias na tua presença. Alguns dizem que talvez ela teve um pouquinho de inveja dessas pessoas que estariam ali todos os dias ao lado de Salomão, mas talvez ela realmente ficou impressionada de ver o quanto aquelas pessoas aprendiam por andar de perto, bem perto de Salomão. E ela ficou tão impressionada que ela disse, não me foi dito nem a metade. Irmãs, a beleza do Senhor e a sua sabedoria, as suas riquezas são insondáveis, insondáveis, elas não têm fim. Ele excede a todo o nosso entendimento. O Senhor Jesus é esse que é maior que Salomão. A beleza dele é incomparável. E a sua formosura, não há outra igual a ele. E ela, então, cai em adoração, ela fala, bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Jerusalém, de Israel. E porque o Senhor ama Israel para sempre, é que te constituiu rei para sempre, para executar em juízo e justiça. E então, a rainha de Sabá trouxe aqueles presentes. Como eu falei para vocês, era muito comum no Oriente Médio e também nas culturas mais antigas, quando você fizesse uma visita, presentear as pessoas. E você dava o seu melhor. E ela trouxe o melhor da terra dela. Ela trouxe o ouro, ela trouxe as especiarias, e ela trouxe também as pedras preciosas, e trouxe sândalo, uma madeira muito especial que havia na terra dela. E alguns irmãos dizem que tudo isso foi usado para a casa de Deus. Salomão usou tudo isso para a casa de Deus. Isso está no 1 Reis 10, 11. Você pode ler, Ariana? Também as naus de Irão, que de Ofir transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira, de sândalo e pedras preciosas. Pode ler o 12. Desta madeira de sândalo, fez o rei Davi balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores. Tal madeira nunca se havia trazido para ali,
nem se viu mais semelhante madeira até o dia de hoje. Ela deu o seu melhor, e ele deu a ela tudo quanto ela desejou. Quando nós formos aquela oferta queimada, totalmente consumida pelo Senhor, quando nós nos dermos integralmente a Ele, Ele vai nos dar tudo o que nós desejamos. Ele vai dar muito mais, né? Olha só, deu tudo quanto ela desejou, e assim ela voltou para a terra dela. Irmãs, ela pôde entrar dentro, Salomão abriu as portas para ela poder entrar dentro, nas privacidades dele. E o irmão Stephen Paul, ele fala uma coisa muito interessante, ele diz assim, você faz bem de ir até ele, mas fará melhor se habitar e permanecer nele. Quem, após ter procurado e achado o palácio do rei e contemplado as suas portas, e sendo chamado para entrar e habitar na sua presença, e compartilhar com ele de toda a glória da sua vida real, irá ficar só na porta. Entremos, o Stephen Paul fala, e habitemos, gozemos plenamente de toda a rica provisão que seu maravilhoso amor preparou para nós. Perdão, é Andrew Murray, tá? Não é Stephen Paul. Nós vamos querer entrar dentro do palácio, nós não vamos querendo ficar só nas portas. Se queremos ter intimidade com o Senhor Jesus, nós precisamos ir mais fundo, nós precisamos gastar mais tempo, nós temos que cavar mais, pegar a palavra e cavar como a tesouros escondidos, como a prata e como a ouro, para podermos conhecê-lo mais dele, e conhecendo mais dele, vamos amá-lo mais, e com certeza a nossa vida vai expressá-lo mais. Sabe, irmãs, não há palavra que seja suficiente para expressar o nosso amado Senhor, o quanto Ele é superior, como Ele é suficiente, como Ele é acima de todas as coisas. Não há palavras para a gente expressar. Ele é maior que Salomão. A rainha de Sabá não olhou o custo da viagem, o tempo que ela teve, os perigos da viagem, o esposo deixando ele sozinho. Ela não percebeu, não ficou gastando tempo com isso. Ela viu que a viagem valeria a pena. E, com certeza, meninas, valerá a pena a gente procurá-lo mais, gastar mais tempo em intimidade com ele para conhecê-lo, sabe? Ela tem um texto que diz assim, que os meus olhos viram o rei, a formosura do rei. Quando os nossos olhos veem a formosura do rei, nós não seremos mais as mesmas pessoas. Com certeza, as pessoas de lá de fora vão perceber algo novo em nós, um perfume que não é nosso, né? Quero terminar essa ministração falando de Naás. Está em 1 Samuel, capítulo 11. Você pode ler lá. Samuel tinha sido ungido rei há pouco tempo e subiu contra ele os amonitas. E a gente sabe que os amonitas é a figura da carne, né? E eles foram para atacar Jabes e Gileade. Você achou, Ariana? Sim, é 11. 11:1, desse é 11:1. Então subiu Naás, Amonita, e sitiou a Jabes Gileade, e disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco e te serviremos. Os homens de Jabes e Gileade falaram para Naás, esse Amonita: faça aliança conosco. E ele resolveu fazer, mas como era a aliança dele? Olhem o que ele vai dizer. Pode ler, Ari. Porém, Naás, Amonita, lhes respondeu: farei aliança convosco sob a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo assim eu vergonha sobre todo o Israel. Gente, será que a gente consegue ver a plenitude com um olho só? Será que se ficarmos com um olho só, nós conseguiremos ver bem? Era isso que aquele amonita, figura da carne, queria fazer com o povo de Israel, expor o povo à vergonha.
a visão deles ia ficar debilitada. Se nós não buscarmos o Senhor com profundidade, corremos o risco da nossa carne tirar os olhos e tirar um dos nossos olhos, e a nossa visão vai ficar comprometida a respeito dele e a respeito da sua obra. A nossa carne é inconfiável. Nós temos que sempre procurar o Senhor com o fundamento da sua obra. É por meio do sangue que podemos chegar lá no lugar santíssimo. Podemos chegar na presença do Senhor lá. E somos convidados a buscar mais, a buscar mais. O irmão Mac, quando teve uma vez em Londrina, e ele tratou sobre os valentes de Davi, ele contou uma história que eu acho muito pertinente para agora. Ele contou uma história de um rei europeu, na Idade Média. Esse rei gostava muito de estar entre o povo. E algumas vezes ele se vestia de camponês, ia para um pub e tomava ali pedia um drink, bebia e observava o que acontecia. E numa dessas idas, ele chegou no pub e pediu a bebida, e ao pedir a bebida, um soldado que estava do lado, ele gritou, viva o rei! E agachou, saudando o rei. E todos começaram a rir dele. Falei, imagina, como pode o rei aqui? Ele não está aqui entre nós. E mais uma vez o soldado se abaixou e falou, viva o rei! Então, aquele rei, e todo mundo riu dele, né? Tirou sarro. Imagina o rei estar entre nós aqui nesse pub. Então, o rei tirou a sua veste de camponês e se mostrou. Nós corremos um risco muito grande do Senhor Jesus voltar e nós não conhecê-lo, porque nos distraímos com muitas coisas até lícitas, né? Buscamos tantas coisas e o deixamos. E quando não conseguimos ouvir a voz dele, discernir a voz dele. E tem uma outra história, agora eu finalizo, verdadeira também, uma história, as meninas aí que já estão cansadas de ouvir essa história, mas enfim, vão ouvir mais uma vez. Nos Estados Unidos tinha um corretor de imóveis que estava cansado do trabalho dele, e ele resolveu vender tudo e comprar uma terra e trabalhar na terra. Então, ele foi. E estava lá mexendo na terra, de repente ele viu uma pedra, e essa pedra era diferente de todas as que ele já tinha visto. E ele viu a pedra mexendo, e a pedra brilhava. E ele deixou na casa dele, mas todo mundo que ia lá falava, olha, leva essa pedra para um especialista. E então, de tanto ouvir, ele resolveu levar para um especialista, e o especialista olhou e falou, é ouro. E deve ter mais. Aonde você achou, tem mais. Então, o que ele fez? Ele convocou a família, né? Família primeiro, que chamou todo mundo da família para ajudar ele, chamou os amigos e todo mundo investiu e vai cavar, e passa um ano, passa dois, cavando e nada. E os amigos são os primeiros a desistiram, depois a família. Enfim, ele não aguentou, resolveu voltar. Vendeu aquele pedaço de terra, voltou, e se era um funcionário, um corretor ruim, uma pessoa, ele não tinha prazer naquilo que ele fazia. E um dia, lendo o jornal pela manhã, ele viu uma manchete, achada a maior jazida de pepita dos Estados Unidos. E aí embaixo, o homem que comprou o terreno dele escreveu, e eu não precisei cavar muito, só cavei 1 metro. Aquele homem, então, ficou tão impactado que ele fez uma placa enorme e colocou no seu escritório, escrito, cave 1 metro mais. Ele se tornou o maior corretor de seguros
dos Estados Unidos, é verídico isso. Ele nunca mais perdeu uma venda de seguro, porque ele resolveu cavar 1 metro mais. Se queremos ter intimidade com o Senhor, nós devemos gastar tempo com a palavra. Nós temos disciplinas espirituais que são importantes. Nós temos que entrar no quarto secreto, fechar a nossa porta e encontrar o Senhor que já está à nossa espera. Nós temos a outra disciplina espiritual, que é a leitura da palavra. Devemos ter não só o Logos habitando em nós, como também tem o Rema. Como nós precisamos também memorizar a palavra escrita. Sabe, irmãs, tem um livro que chama Memorização Extensiva da Bíblia. Esse irmão decorou quase o Novo Testamento inteiro. E tem uma outra irmã que escreveu esse livro, e ela decorou o Novo Testamento inteiro. Eu não tenho o nome desse livro, mas vou buscar, e vocês podem buscar também na internet, vão encontrar com certeza. Essa prática precisa ver, sabe, porque o Senhor não só nos convida para termos comunhão, mas para permanecermos, para que a comunhão não seja interrompida, vocês entenderam? Nós precisamos buscá-lo através da oração, da palavra, da memorização, de estar a só com ele, a vida de solitude. Nós precisamos desenvolver essas práticas espirituais, essas disciplinas espirituais, que elas aumentarão a nossa comunhão e o nosso amor pelo Senhor. Eu encorajo vocês a cavarem 1 metro mais, a se relacionarem com o Senhor, porque breve Ele virá. E não queremos ser aquele que não conhece a voz do nosso amado, ou aqueles que se envergonharão na presença dEle, né? Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós, capture o nosso coração, ganhe o nosso coração, atraia o nosso coração a Ele, para que a gente seja inteiramente dEle e tenhamos essa vida de união com Ele, né? Era isso, irmãs, eu agradeço vocês ficarem comigo, ouvindo o que eu tinha para dividir com vocês, as minhas irmãs que já ouviram essa palavra, a paciência, e que o Espírito fale ao coração de vocês.